Obrigado, professor. A gente passa agora a palavra para o professor Bezerra e o professor Aguinaldo. Então, o professor Aguinaldo e depois o professor Bezerra. Bom, boa noite. Eu recebi o convite com muito prazer e com muita honra. E, embora tenha confessado o meu desnorteamento, não saberia exatamente sobre o que falar, e como eu escrevi aqueles que me convidaram, acho que não foi só apenas a Renata, né? Três, que incorreria provavelmente em testemunho, e isso enfim, todo testemunho tem um certo valor, mas eu não acho que o meu tenha um valor de tal relevância a ponto de estar aqui. Por outro lado, eu faço parte do corpo docente dessa escola e acho que também interessa a vocês saberem quem são os seus professores e o que eles pensam. Eu tenho uma visão radicalmente oposta do Ziegler e acho maravilhoso essa possibilidade para que a gente possa confrontar as ideias. Isso é que é absolutamente fundamental. Por isso que me incomoda muito essa queixa, assim, fora rodas, e ao mesmo tempo a reitoria não quer negociar. Como é que você pode negociar com alguém que você quer que saia? Isso não é uma negociação. Isso é o fim da política, basicamente. Não sou eu quem escreveu isso. Muita gente, mais classicamente a Hannah Arendt. Se você ignora o seu inimigo, o seu oponente, se você faz com que ele não exista, se você não dá o direito dele se expressar, você não tem política. Isso é o fim da política. Agora pense que todo mundo que acha que o outro deve sair, não necessariamente está do nosso lado. Frequentemente querem que nós saiamos também. Portanto, é preciso perceber que ninguém está com a verdade. É preciso que nós discutamos o tempo todo. Então, eu discuto em termos, assim, eu acho que a população, eu francamente, não me incomodo. Se a população está contra nós, estão rindo. Agora, é nosso papel esclarecer a população do que acontece. Eu não sou contra a PM apenas dentro da universidade. Eu sou contra a academia de polícia que tem dentro dessa universidade. Isto me ofende. Nós estamos acostumados com isso. Isto é uma vergonha. Eu não conheço lugar do mundo, salvo países totalitários, que tem uma academia de polícia dentro da universidade. Mais do que isso, com o nome de academia. Em comédias norte-americanas, isso pode ser uma piada. Lá é piada. Veja, aqui não é, aqui é sério. Academia é o nome da escola de Platão. Portanto, é a filosofia que esses caras tomaram emprestado em nome da produção de conhecimento. Para que tipo de técnicas? Quais são as práticas? O que se discute dentro do universo da polícia? A polícia civil surge no século XIX. Ela surge diante da constatação que a sociedade está dividida em classes e está em guerra. Ela vem com a finalidade de reprimir. Portanto, essa é a gênese da polícia civil. Polícia militar, bom, eu acho inominável, acho absolutamente discutível. O papel dela é com os militares. Agora, precisamos discutir o que é o exército, porque não se discute. Estamos acostumados com essa academia aqui na porta, não discutimos. Por quê? Porque os anos de ditadura, de algum modo, estão dentro da gente ainda. Nós achamos natural o que não é absolutamente natural. Não faz sentido esses caras estarem aqui. E mesmo a natureza do exército, a gente não tem que discutir isso, afinal? Para que serve um exército? Quem aqui, afinal de contas, tem espírito belicoso? Vários têm, tudo bem. Agora a questão é, o exército também não é só isso. Sabemos, num país como o nosso, a importância do exército. Projeto Calha Norte, várias estradas que foram feitas. O Brasil teria perdido áreas se não fosse o exército. Não estou também diminuindo a importância, mas é preciso esclarecer qual é a posição, qual é a função, qual é o papel disso tudo. Tudo está sob discussão. O exército nesse país não se discute. A polícia não se discute.
Então, por quê? Porque a sociedade está em convulsão. Ora, qual é o ponto? Vamos aumentar o braço armado? Vamos aumentar a repressão? Vamos nos bunkerizar mais e mais? É essa a solução? É evidente que não é esse o problema. Este não é o ponto. É por isso que a sociedade, admite com muita tranquilidade, sorria, você está sendo vigiado, você está sendo filmado. Como assim? A que ponto que chegamos? E isso tudo passa por natural. Isso tudo passa por comum. Então eu começaria a discutir já na raiz. O que está fazendo essa academia de polícia aqui dentro? Isso nada tem a ver com a academia. E a polícia não tinha que estar aqui, do meu ponto de vista. Agora, é claro, temos que nos defender? Temos. Não haverá outro meio e não seria a universidade um lugar para se discutir outras formas de segurança? E quando a própria segurança volta-se contra nós, ora, é só isso que vai acontecer. Está refletindo o que acontece socialmente. Nós armamos tanto, baseados no medo, deixamos que a direita recrudesça cada vez mais, introjetamos tanto o medo, que no final das contas trazemos armas para dentro de casa, e elas matam a nós mesmos. É isso que nós estamos provocando. Foi isso, quer dizer, em nome de assassinato, em nome de coisas violentas que acontecem no campus, e efetivamente acontece, nós vamos achar que a solução seja entrar a polícia aqui dentro, deste modo. Olha o que vai acontecer. No momento em que se manifesta para se discutir, porque não se discute, porque não é esta prática. Porque, por exemplo, uma escola como esta é absolutamente autoritária, porque ela dá para vocês um currículo de matérias obrigatórias. Há matérias optativas, por quê? Porque dizem para vocês que nós sabemos o que vocês devem fazer. Por isso que não há nenhum espaço, desde que eu estou aqui, que esse curso foi criado, e vocês são meus alunos desde o primeiro ano, sabem que eu discuto isso. Aí vão dizer, um aluno que está entrando no primeiro ano não tem, formação, maturidade para decidir o que ele quer, o que ele deve fazer. Ora, então por que deixaram ele fazer vestibular? Por acaso ele estava informado do que ele queria saber? É durante o processo. E esse processo ele se faz dessa forma. Quer dizer, e tem alternativas. Eu conheço uma escola que fica no Canadá, onde os professores se reúnem com os alunos que acabaram de ingressar e falam, olha, nosso curso é assim, eu dou aula disso, tem isso, 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 é isso. Façam o que quiserem. Inclusive, se você achar que no curso de design você tem que fazer aula na botânica, na veterinária, isso é um problema seu. Quem é que vai dizer para você? Aqui se diz. Então essa estrutura é de cima a baixo ou se fica engessada. Claro, e ela pensa muito mal de vocês. E de nós também. Penso que nós somos uns estúpidos e a estrutura fala. É por isso que a estrutura fala. Então tomem cuidado com isso. É por isso que eu também discordo do Zibel. Quer dizer, o militar como pessoa, não estou discutindo. Estou discutindo a estrutura na qual ele está. Ele é claro, é um aparelho repressivo. O exército é para isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu até hoje tremo quando vejo batida de polícia. Eu tenho um problema, como a gente tinha na nossa época, problema com um camburão. Você via um carro daquele, você já imediatamente procurava os documentos. Você precisava andar com documentos, sujou. Então que história é essa? Por que esses caras têm esse poder? Por isso que é maravilhoso quando a gente vai assistir o Ponto Chinês, que o delegado lá, o polícia começa a xingar o cara chega uma hora e pá, dá uma cabeçada. Naquele momento lavou a nossa alma. Então eu queria deixar de sair a esta posição. Eu acho que nós deveríamos estar cobertos de razão. Tem mais é colocar para fora PM, Academia de Polícia, o escambau. E já que aqui é um lugar de produção de conhecimento, que se produza também outras discussões sobre o que é segurança. Porque qual é o ponto nesse país onde não há distribuição de renda, onde as pessoas são miseráveis, onde as pessoas são alijadas? Isso é que produz violência. Então vamos deixar de discussão. Vamos deixar de discussão superficial, supérflua. Tentar tratar do problema sem discutir quais são as fontes desse problema. Porque aí não tem jeito. A porta já está arrombada, preciso rever. Então, vamos consertar agora isso. Vamos atacar as questões de base. Isto posto, e falando um pouco sobre a minha trajetória, eu estudei entre 76 e 80. Quando eu fiz faculdade de arquitetura, e fiz faculdade de arquitetura numa escola periférica em Mogi das Cruzes. Eu entrei no Mackenzie em São Paulo e entrei em Mogi. Mogi estava com fama de ser uma escola muito interessante, e aí eu, confiando, era meio que a escola da cidade, é hoje talvez, enfim, professores que não entravam na FAO,
porque a FAO tem esse problema, nós da FAO. O Brasil inteiro, o mundo inteiro tem escola de arquitetura e urbanismo, mas a FAO é em São Paulo. O resto é... Né? Por isso que quando a gente sai para fora, passa vergonha o tempo todo. Porque a gente fala, de onde você estuda? Você fala, eu sou da FAO. O cara fala, desculpe, da onde? Então eu entrei em Mogi das Crises, porque eu entrei no curso, na metade do curso, em setembro, demitiram 23 professores, o curso acabou da noite para o dia. Aquele curso que era uma pujança, que era muito interessante, que era uma discutibilidade. Eu acho que na escola da cidade o problema lá é o seguinte, é uma escola formada por professores voluntários. Isso não vai durar. Assim como o mau pagamento é um patrão tão implacável quanto certas escolas cuja finalidade última é render grana. Botaram 23 professores para fora, ou 26, posso estar enganado, mas foi na casa das 2 dezenas, e aí a escola acabou da noite para o dia. Eu, no afã de participar, entrei dentro de uma... Estava lá, primeiro-anista, entrei dentro da comissão, havia um conselho, e havia lá o tal do lugar do estudante. Eu ocupei esse lugar, eu e um outro cara que era o presidente do Grêmio da escola. Não tínhamos diretório acadêmico, não havia possibilidade de ter um diretório acadêmico. E havia uma diferença entre diretório e Grêmio. Grêmio era, enfim, atividades culturais. Diretório era uma outra discussão, mais partidária, com uma cor ideológica. Eu estava lá como representante. Fui estudando, enfim, percebi logo de cara. Eu demorei 2 meses para pedir demissão, porque eu percebi que eu era uma massa de manobra. E assim, não, peraí, tem um representante de vocês. Demorei 2 meses para descobrir isso e fiquei espantado. E nesse meio tempo, fazendo leituras de quais eram as ideologias vigentes, porque naquele momento começavam a sair da clandestinidade, foi em 77, começa a estourar passeata, coisa que eu comecei a perceber, eu lá fiz a minha eleição de quem eram os caras interessantes. E eu fiz minha eleição pelo campo da cultura. Porque... por alguma coisa você é pego e, como dizia o meu querido professor Gabriel Con, é dizer, não existe, isso que a gente chama de objetividade, tomemos cuidado. Você abraça uma corrente científica, um pensamento, uma teoria, e não outra, em última análise, porque você gosta. Então tome cuidado com isso, você pode ser marxista, weberiano, o diabo, em última análise, porque você gosta, porque aquilo te satisfaz, aquela leitura do mundo. E aí eu virei trotskista, virei liberdade de luta. Agora, como é que eu virei? Da maneira mais traumática possível. E vou contar como é que era antes. Tudo aconteceu porque, vendo os festivais da Record final dos anos 60, eu vi um embate, que para mim foi seminal, um debate estético, fundamentalmente estético. Geraldo Vandré, caminhando, cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, e toda a plateia aplaudindo o cara, e Caetano Veloso cantando, não sei se é proibido, proibir, enfim, qualquer outra coisa, alegria, alegria. E eu me apaixonei pelo Caetano Veloso e falei, não dá. Quer dizer, eu tinha 13, 14 anos, mas alguma coisa me dizia que poesia em ditongo crescente não dá. E aqueles caras não estavam ouvindo nada, que aquilo era um mantra, aquilo era um hino, aquilo não era... Enquanto que o outro estava discutindo. Enfim, gostei, é uma questão estética. Gostei da pose do cara, da oposição do cara, isso. E eu sou... A questão para mim é estética, sempre é estética. Você olha um ato e fala assim, isso não é legal, é estético. Sabe? Passa por aí. Eu já via então, tinha lá as minhas fumaças literárias, culturais, festivais de cinema, aquela coisa toda, entro dentro da faculdade, e aí eu cheguei nos trotskistas por causa da cultura, porque quando você lê Stalin, eu não vou nem falar porque é abaixo da crítica, mas por exemplo, Lenin altamente problemático. É o Lenin no Que Fazer que submete a vanguarda artística à vanguarda do partido. Está no Que Fazer. É isso, em última análise, e não vamos nem colocar a culpa no Stalin. Isso vai dar no Stalin de 34. É esse tipo de posicionamento do Lenin. Porque Marx e Engels, em relação à cultura, de segunda, não tem o menor interesse nisso. Quer dizer, quem tem interesse na questão da cultura e quem coloca os artistas junto com a vanguarda política são os anarquistas. A gente pega Saint-Simon, são esses os caras, eles que juntam. E a vanguarda histórica, as vanguardas históricas, é um processo
que tenta fugir da discussão de arte pela arte e que tenta entrar firme na vida. É isso que vão dar os produtivistas soviéticos, os construtivistas russos, é isso que vai dar Bauhaus, enfim, a tentativa de entrar no mundo e incidir dentro do cotidiano. Contra o reacionarismo burguês, da aristocracia, qualquer tipo de reacionarismo, contra o conservadorismo de modo geral e contra o refúgio da arte num campo estrito dela. Isso foi completamente descaracterizado, não é o caso de discutir aqui, tá? Mas parecia-me, e é claro que eu não tinha essa leitura, deixe bem claro para vocês, era plenamente intuitivo, mas eu entrei na faculdade, vejo o Breton discutindo com Trotsky, eu falei, bom, esse é o cara que me interessa, eu vou chegar junto aos trotskistas. Bom, na hora que eu chego dentro dos trotskistas, e aonde é que estava o grande núcleo, a grande célula? Aqui nesta faculdade, eram os trotskistas, eles eram os paladinos da verdade. Mesmo eu fazendo parte deles, não me sentia um paladino da verdade, nunca me senti um paladino da verdade. O que não quer dizer que eu não seja entusiasmado, que não quer dizer que eu não tenha ideias, e que não quer dizer que eu passe as minhas ideias. Mas eu nunca quis dizer para vocês que o que eu penso é melhor. Frequentemente falo, olha, está errado por causa disso, 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 mas eu sempre falo o disso, 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 disso. E não só está errado. Já cheguei em primeira aula e falei assim, ó, Romero Brito não é artista. Não vai dar para explicar isso numa aula, tá? Eu vou explicar isso ao longo do ano, mas não é artista. Mas esperem, confiem que eu vou explicar. Demora. O que não quer dizer que você possa, depois disso, continuar achando que ele é um artista. Isso é um problema seu. Você pensa o que você quiser. E aí eu descobri que, justamente nesse momento em que as células estavam crescendo, e que interessava, bom, para o núcleo, com vistas a virar um partido operário, clandestino, incorporar, claro, todos os interessados. 4 minutos? Tá. Entre os interessados, claro, o grupo de Mogi, do qual fazia parte. Muito bem, na tentativa de entrar e congraçar esse pessoal, cooptá-los, e faz parte do jogo, as regras do jogo, cooptação, quem que os caras erigiram como inimigo? Eu. Por quê? Porque havia inadvertidamente feito parte do grupo, portanto, porque havia uma postura dentro da esquerda que eu não sabia. Havia aqueles que faziam parte dos órgãos, porque achava que dava para você combater de dentro, e os trotskistas, absolutamente. Eu entrei, fiquei 2 meses e saí quando percebi a fria que tinha entrado. Mas esses 2 meses macularam a minha ficha curricular. Então era muito estranho, porque eu estava lá, participava dos cursos clandestinos e era marginalizado por todos, especialmente pelos meus amigos, que tiveram vergonha. Os caras que me abraçaram tinham vergonha de mim, porque eu tinha tido... Eu me lembro de um janeiro e um fevereiro inteiro na PUC, que foram os piores meses da minha vida, em que todo mundo me olhava com desconfiança, inclusive os meus amigos, até eu provar que eu era um cara legal. Tudo por quê? Porque a política é entendida como dogma. Eles eram os donos da verdade. E eu tinha que merecer, passar por sei lá por quê, por um processo um rito de passagem, de iniciação, que eu era capaz de mostrar que eu podia ser um trotskista de bem, de verdade. Bom, do mesmo modo como eu tive que fazer isso, eu tenho um amigo que saiu da célula, levantando a mão numa assembleia e falar, companheiros, declara a todos que fumam maconha. Claro, fumar era contra-revolucionário, namorar era contra-revolucionário. Tinham colegas que namoravam escondidos. Sabe como é que é? O sexo era contra-revolucionário. Veja como que os trotskistas também eram tão babacas quanto o resto. Foi por isso que eu fui parar na filosofia. Fui parar na filosofia só com a seguinte preocupação. E é isso que eu fiz quando eu fui dar aula de filosofia no Colégio Oswald de Andrade, aqui em 1981. Porque tinha um professor de história, que era o dono da escola, discutindo com o professor de geografia, quem dava qual conteúdo, porque você vai falar isso, um era stalinista e o outro era sei lá o quê. E eu preciso entrar na aula seguinte para desfazer o que você está fazendo. E aí nessa altura eu estava um pouco mais seguro, tinha 26 anos, eu falei, e você, Aguinaldo, vai dar o que em filosofia? Eu vou tentar mostrar para os alunos que vocês dois são uns babacas, que não existe verdade, que não é possível que a gente pretenda formar pessoas deste modo. Deixe as pessoas elegerem aquilo que elas quiserem. Então eu diria para vocês que foi fundamental o movimento estudantil. Foi um momento importante em que a vida política no Brasil cresceu novamente.
foram fundamentais os debates, as discussões. Eu estou passando para vocês o lado pior, porque eu vejo esse lado pior ainda hoje. E por quê? Porque a gente não discute. Quando eu vejo isso? Quando, por exemplo, os alunos da arquitetura desta escola dizendo que o curso de design foi criado à nossa revelia, o que é uma mentira, porque isso é uma reivindicação de 20, 30 anos dentro dessa escola. O curso, na sexta-feira, posso fazer happy hour, porque isso eu ouvi, claro que de uma fração de estudantes. O curso foi criado, aqui o happy hour foi criado como um espaço de congraçamento. Então, não me interessa se está acontecendo aula. Vocês lembram disso? Vocês foram vítimas disso. Vocês perderam professores por conta disso. Mas o que eu posso pensar de gente assim? Mas a verdade não está com ninguém, em princípio. Ninguém é capaz de justificar um ato arbitrário, totalitário, estúpido e fascista. Por isso, tomem cuidado. Quer dizer, vocês têm carradas de razão. Agora, quando eu escrevo, vejo na parede escrito fora Rodas, fora PM, não é assim. Rodas não foi eleito de qualquer modo. E mesmo a academia de polícia que aí está não foi colocada de qualquer modo. É preciso discutir e é preciso levantar o problema. Então, essa é uma boa forma de levantar o problema. Agora, não a ponto de deixar com que a movimentação se esvaia, desapareça, por falta de argumentação. Nós precisamos encaminhar as nossas crenças, de modo que elas sejam amplificadas e que a gente tenha direito de expô-las. O que só vai acontecer se nós não tirarmos o direito dos outros e expor as suas próprias ideias. Mais ou menos isso, não tinha preparado nada.